Pessoal, apertem os cintos aí, muitas notícias no vídeo de hoje, tá? E a primeira delas é que os deputados que assinaram o impeachment do Alexandre de Moraes estão na mira dele. Exatamente isso. Eu vou trazer uma matéria aqui, tá? Que fala tudo isso, que o Moraes está com vários deputados que assinaram o impeachment dele na mira dele. O que será que vai acontecer? Bom, além disso, tá, a gente tem outras notícias aqui também que os opositores aí pedem que Lula, né, defenda os prisioneiros na Venezuela, tá, que interceda junto ao Maduro para não deixar que o Maduro faça maldades com os prisioneiros lá na Venezuela, tá bom? Candidatas petistas ignoram a Janja em campanha eleitoral. Olha só que vergonha, pessoal. Uma notícia aqui de última hora. O Pacheco também, ele meio que está tirando o corpo fora, tá? Ele está dizendo que ele não tem um prazo para analisar o impeachment, o pedido de impeachment de Moraes. Então a gente vai trazer tudo isso e muito mais. Você sabia que mais de 30% dos eleitores paulistanos estão repudiando um determinado candidato? Eles estão dizendo que não votariam nele em hipótese nenhuma. Eu vou trazer quem é esse candidato aqui e ainda uma análise bem completa falando se o impeachment de Moraes seria capaz ou não de melhorar o próprio STF. Então já vem comigo aqui, já se inscreve no canal, habilita o sininho e sem mais delongas, já vamos abrir aqui as notícias, tá, pessoal? Então, primeira notícia aqui é uma análise. Será realmente que o impeachment de Moraes seria capaz de melhorar o STF? Uma pergunta que eu acho que todo mundo tem, né? Então, tem uma análise aqui, tá? Um pouquinho mais completa, e eu vou ler aqui a notícia para você. Nos últimos 5 anos, tornou-se evidente que a imposição de algum limite ao STF contribuiria positivamente para a saúde da República. A gente tem visto, né, no dia a dia, decisões aí do STF meramente políticas e não técnicas, o que vem prejudicando e muito a nossa segurança aqui no Brasil, inclusive de empresas que investem no Brasil. No momento que o Brasil perde essa segurança jurídica, as empresas vão para outros países fazer investimento, né? Então, essa parte política do STF tem atrapalhado demais o Brasil, tá? O Alexandre de Moraes atingiu o ápice de um processo problemático em agosto de 2023, né? Iniciando em 2019, quando o STF iniciou um inquérito sem provocação do Ministério Público, tá? Coisa que não pode acontecer, né? A gente fala que o Poder Judiciário é inerte, tá? Que ele tem que ser provocado pelo Ministério Público para agir, tá? E não é o que está acontecendo. O STF está agindo independentemente do Ministério Público. Nesse período, os ministros do STF têm alegado proteger a democracia brasileira por meio de ações jurídicas, no mínimo, controversas, tá? No mínimo. Alexandre de Moraes é o rosto desses inquéritos sobre fake news e milícias digitais, mas ele não age sozinho, obviamente, né? As suas decisões, muitas vezes, não são contestadas pelos seus colegas. O que quer dizer? Quando o ministro Alexandre de Moraes toma uma decisão que não é acertada, e os ministros que estão em volta dele, os colegas deles não falam nada, tá? Então eles acabam consentindo, né, pessoal? Então consentindo com um erro, tá? Então eles preferem defendê-lo ou ficar em silêncio, tá? Essa é a postura atual do STF. O que acontece aqui? Ele fala aqui nessa notícia, por que precisamos limitar então o poder do Supremo Tribunal Federal? A necessidade de impor limites ao STF surge do fato de que as decisões, muitas vezes monocráticas, ou seja, tomadas por apenas um ministro, impactam demais a vida dos brasileiros, né? E um exemplo que ele fala aqui é justamente a suspensão do Telegram em 2023 e agora, né, a decisão de suspensão aí do X, né, o antigo Twitter, tá? E isso acaba afetando a vida de milhões de cidadãos, é o que está dizendo essa matéria.
Aí ele fala assim, quem vigia os vigilantes? Se o STF são os vigilantes, quem é que tem o poder de vigiar o STF? Tá? Esse questionamento é crucial, né? O STF ele tornou uma entidade quase inquestionável. Tá? Por que quase inquestionável? Porque, na verdade, o Senado tem o poder para agir, né? Só que acaba não agindo via presidente do Senado, que acaba engavetando a maioria dos pedidos de impeachment dos ministros do STF. Tá? O único ministro capaz de tomar decisões que impactam todo o país, que é o Alexandre de Moraes. Né? A ausência de uma força contrária ao STF contribui para as ações, né, que extrapolam o papel original do tribunal. Então, pessoal, o Senado era para ser o contrapeso do STF, porém, ele não está agindo dessa forma, tá? O que acaba prejudicando, na verdade, todos os poderes, né? Não só a questão do STF, que se torna quase o maior poder da República, né? Como também a própria presidência da República, né? Embora ele esteja um pouco alinhado com o STF, o governo, né? Então, bem complicado. Futuro do STF. Debate sobre a limitação do poder do STF é complexo e politicamente carregado, né? A participação do Alexandre de Moraes em eventos oficiais, ao lado, por exemplo, do Lula, reforça as suspeitas de que as suas decisões têm sim um caráter político, que é o que a gente tem visto. A aprovação de medidas que limitem o poder do STF seria um alerta ao tribunal sobre o exercício de suas funções, sem, contudo, comprometer sua eficácia. Então, o que ele fala aqui? É necessário, sim, a gente ter limites, né? De alguma forma, através de algumas medidas, algumas leis aprovadas aí pelo Congresso, tá? Que possa, sim, limitar a atuação do STF, tá? Por exemplo, não permitindo decisões monocráticas, tendo sempre que passar pela turma inteira do Supremo, limitando o quanto de tempo fica o ministro do STF, limitando, por exemplo, a escolha do ministro, em vez de ser indicado pelo presidente da República, né, precisar necessariamente ser um juiz de carreira mais antigo, né, com o mínimo de idade para poder virar um ministro do STF e assim por diante, né, pessoal? Várias regrinhas que eu acho que seriam muito interessantes, desvinculando os ministros da política, que é o que acontece hoje, né? Os ministros do STF são mais políticos que muitos dos políticos, né? Porque eles têm um cargo vitalício, né? Saem somente quando se aposentam, sendo que políticos ficam entre 4 e 8 anos, no caso, são senadores, e podem ser reeleitos ou não, né? Então, dessa forma, pelo que a matéria faz aqui, essa discussão, né? Eles acreditam sim que precisa ter algum tipo de contrapeso. Tá? Propostas em discussão, né? O que eles estão discutindo lá atualmente no Congresso? Decisões monocráticas devem ser julgadas pelo plenário, ou seja, por mais juízes, né? Por todos os juízes do STF. Né? O Congresso pode sustar decisões do STF, se considerar que excedem o apropriado exercício da função jurisdicional. O que quer dizer isso aqui? Se uma medida do STF for contra, exceder o que a lei, por assim dizer, né, o Congresso pode atuar para derrubar essas decisões. E o STF também ele pode manter a decisão original mediante voto de 4/5 dos seus membros, tá? Para mim, teria que ser 100% dos membros, mas já é alguma coisa, né, pessoal? Próxima notícia aqui, tá? Deputados que assinam o impeachment do Alexandre de Moraes estão na mira do ministro. Olha que notícia bombástica aqui, tá? Muito importante. Isso aqui é um tipo de coação aí aos deputados que assinam o impeachment do Alexandre de Moraes, tá? Dos 152 deputados que assinaram o último pedido de impeachment de Moraes, né, que foi apresentado na segunda passada, pelo menos 10 deles são alvos de inquérito
comandados pelo próprio Supremo, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, todos bolsonaristas, eles são investigados no inquérito das fake news, das milícias digitais, tá? Das joias sauditas, da ABIN paralela, olha isso. Na lista estão os seguintes deputados: Alexandre Ramagem, André Fernandes, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, General Girão, Silvia Waipe, né? E Zé Trovão. Então, todos integrantes do partido de Jair Bolsonaro, ou seja, todos estão no processo da fake news. Olha isso. Além do impeachment de Moraes, né, o grupo também apoiou um conjunto aí, a soltura do deputado Chiquinho Brazão, aprontado pela PF, né, como um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, né. A medida foi determinada por Moraes em março deste ano e confirmada pela primeira turma do STF, né. Então, nenhum senador assinou o pedido de impeachment de Moraes por uma figura filigrana jurídica, né. De acordo com eles, como cabe aos próprios senadores julgar o ministro, não subscrever a petição evitaria possíveis questionamentos de impedimento caso o processo seja aberto um dia. Ou seja, os senadores não querem se antecipar, tá? Porque quando surgir o processo de impeachment, aí sim eles vão assinar, né? Aí eles vão fazer, na verdade, a votação. Dos parlamentares que assinaram, né? O 23º pedido de impeachment, que mira Alexandre de Moraes, de longe a sigla que mais endossou, né? Foi apoiada por 20 deputados, que é a União Brasil. Depois o PP, depois o MDB, PSDB e Republicanos, tá? O presidente do PL, o Valdemar, ele entrou na mira também nas investigações da trama golpista aí, após a Polícia Federal encontrar elementos de que a estrutura do partido foi usada para ajudar a confeccionar, né, a minuta do golpe. Tá? A minuta do golpe que não foi minuta nenhuma, né, pessoal? Tinha um rascunho só e nada de golpe, né? É muita história. Conforme informou a colunista Bela Megali, né, Valdemar fez uma passagem relâmpago no ato pró-impeachment que teve na Paulista no 7 de setembro. Né? Então, ele não podia realmente se encontrar com o Bolsonaro, só podia ter feito mesmo uma passagem meteórica por lá, uma vez que ele estava proibido pelo Alexandre de Moraes de frequentar o mesmo lugar que o Bolsonaro, não podia, inclusive, nem falar e ter contato com o Bolsonaro. Então, tá aí, né? Ele fez uma passagem realmente relâmpago pelo ato. Próxima notícia. Os opositores de Lula, né, pedem aí que defenda prisioneiros na Venezuela. Defenda de quem, pessoal? A gente sabe da ditadura do Nicolás Maduro. Ele está perseguindo toda a oposição, né, a ele. Todo mundo da chapa lá do Edmundo e da Maria Corina estão sendo perseguidos, né, pelo Maduro e sendo colocado na cadeia, tá? Então, o que os opositores aqui estão pedindo, né? Que o Lula defenda, né, a Venezuela, defenda esses presos aí, né? Para quê? Para que não haja tortura, né, e coisas, e até morte dessas pessoas. Então, o que diz a matéria aqui? Matéria da Folha, tá? Opositores venezuelanos entregaram aos embaixadores brasileiros em diferentes cidades pelo mundo uma carta ao presidente Lula e que pedem ao petista que pleiteie ao regime de Maduro a liberação dos presos políticos da Venezuela. Me diz aí nos comentários, você acha que o Lula vai interceder mesmo em favor dos opositores do Maduro lá na Venezuela, ou você acha que o Lula simplesmente vai cagar literalmente para esse pedido aí, para essa carta aí que os venezuelanos estão pedindo? Me conta aqui nos comentários. No texto de 3 páginas, pedem que Lula, com seu compromisso com a paz e com os direitos humanos e como ex-preso político, não permita que a situação de repressão pós-eleição presidencial seja ignorada.
presidente foi detido 2 vezes, a gente já sabe da história do Lula aqui, né? Mais do que ninguém. E também na carta eles agradecem ao que chamam de preocupação do Lula diante da crise política. Sua firme vontade de interceder para alcançar o fim desse conflito, é o que eles falam, né? Será mesmo, pessoal? Será que o Lula realmente está empenhado em querer acabar com o conflito na Venezuela? Né? No momento que ele ainda está pedindo as atas, né, e não tomou uma posição mais dura contra a Venezuela, eu não acredito muito nessa história, não. Me diz aí o que você acha. Levantamento da ONG Fórum Penal, que atua em Caracas, aponta que 1.800 pessoas estão detidas, tá, por razões políticas na Venezuela. Na carta, os opositores também pedem a Lula que pleiteie um salvo-conduto para que 6 opositores hoje asilados na Embaixada Argentina possam deixar a Venezuela sem que sejam presos. Você lembra aí da história que o exército lá estava, na verdade, bloqueando lá a Embaixada Argentina, né? Estava cortando a luz, a água, enfim, tentando até invadir a embaixada, né? Tirou o Brasil da jogada, disse que o Brasil não tinha mais a licença lá de ficar na embaixada argentina e estavam fazendo de tudo para prender as pessoas que estavam lá dentro, tá? E na carta eles pedem um salvo-conduto para essas pessoas irem embora da Venezuela. Aí fala aqui, né? Exemplifica, a sede diplomática está sob os cuidados do Brasil, desde que a equipe da Argentina foi expulsa, né? Nos últimos dias, no entanto, a ditadura retirou a custódia brasileira da representação em busca em um tenso final de semana, né? A situação está indefinida. Em Buenos Aires, busca outro país para assumir os cuidados do espaço. Está visto aqui, né, pessoal, que realmente não é questão de outro país assumir, é questão que o Maduro quer entrar com tudo na Venezuela e prender essas pessoas que estão lá, né, na embaixada, custe o que custar, tá? Então, vamos ver no que vai dar. Eu trago atualizações aí para vocês. Pessoal, uma vergonha aqui, né? Mais uma vergonha, candidatas petistas ignoram Janja em campanha eleitoral, tá? A primeira-dama gravou vídeos, fez fotos, mas o material ainda não foi entregue, né? E o PT contava aí com influência da socióloga para alavancar candidaturas na capital, tá? Então, imagem da Janja aí não apareceu nas campanhas eleitorais, né, do PT, da forma como o partido desejava. Então, o pessoal meio que está não querendo aparecer com a Janja para não queimar o filme, né? Há 3 semanas do primeiro turno, né, praticamente nenhuma postulante das grandes cidades usou a influência da Janja aí para tentar alavancar a candidatura. Em algumas cidades, pessoal, até o Lula, o pessoal estava descartando da campanha para justamente não queimar o filme, né? Não perder mais voto ainda, sendo que já está difícil a vida do PT para conseguir alguma prefeitura no Brasil, tá? Então, das 19 candidatas do PT, só 2, né, quiseram explorar a imagem da Janja nas redes sociais, tá? Então, em ambos os casos, em uma única postagem, para lembrar o aniversário de 50 anos da Janja, tá? Então, estão aqui as 2 postagens, uma de parabéns, Janja, que não quer dizer nada, e só uma corajosa aqui, prefeita Candice. Então, só essa Candice aqui que teve coragem aqui de sair com a Janja, né? Para não carbonizar o filme, tá? Próxima notícia aqui, Pacheco não dá prazo de análise de impeachment de Moraes, ou seja, tá sabonetão, né? Ele não tá dando prazo, não tá dizendo quando vai ser analisado, mas cabe aos parlamentares fazer essa pressão, né? Então, o presidente do Congresso Nacional observou na sexta passada que a pacificação não está na ruptura. Vamos ver o que ele diz aqui, pessoal. O presidente, então, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, não estabeleceu um prazo para decidir se irá abrir ou não o processo de impeachment contra o ministro do STF,
o Alexandre de Moraes, e o presidente visitou o BH na sexta-feira para participar da Semana do Ministério Público, onde foi homenageado. O Pacheco, né, ele lembrou que o pedido de impeachment está ainda sob análise da Advocacia do Senado. Então, a questão não se resume só a haver ou não impeachment do ministro do STF, mas se resume, na verdade, a uma crise que existe hoje entre os segmentos na política, com o judiciário e da sociedade, que tem certas insatisfações com os poderes, né? Então, pessoal, o que ele falou basicamente é que ainda está com o setor jurídico, né? Então, e não tem ainda um prazo definido aí para continuar com a tramitação, né? Então, ele ainda defendeu aí que o Senado já teria tomado as medidas importantes para o reequilíbrio dos poderes, como, por exemplo, né, uma PEC lá das decisões monocráticas, que foi aprovada com uma maioria muito apertada, né? Então, muitos pedem o impeachment dos ministros do STF, reconhecem a dificuldade de votar uma PEC óbvia de limitação de poderes, tá? Então, ele está dizendo que está difícil e não sabe dizer se vai ser ou não aprovada em votação, e a gente está buscando aí mais senadores para votar a favor, né, do impeachment. Última notícia aqui, mais de 30% dos eleitores paulistanos jamais votariam em quem? Exatamente isso, Guilherme Boulos, tá, pessoal? É o candidato mais rejeitado aqui de São Paulo, tá? Ele, deputado federal, permanece na liderança no quesito rejeição. Indica o levantamento do Paraná Pesquisas, que a gente sabe que tem um viés de esquerda, né? Então realmente tá feia a coisa. Então o que fala aqui? Levantamento Paraná Pesquisas, feito na sexta-feira 13 ainda, tá? Apresentou um dado similar ao da semana anterior, que é o Boulos, que ele permanece na primeira colocação em termos de rejeição, pessoal. Tá? Então, rejeição é aquele cara que você não votaria em hipótese nenhuma, tá? Então, ele está ganhando, tá liderando o ranking da rejeição, tá? Então, ele está com 34,3%. Na semana anterior, estava com 34,1%. Então, olha o tamanho da rejeição do Boulos, tá? Então, abre forte tendência aí para o Pablo Marçal levar essa corrida eleitoral lá em São Paulo, tá bom? Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, habilita o sininho aí, me conta nos comentários aí o que você acha, né, desse impeachment do Moraes. Será que o Pacheco vai levar para frente? Será que ele não vai levar para frente? Me conta tudo aqui, ok? E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!